Neste assunto, aprenderemos sobre as principais metáforas utilizadas por Cristo para ilustrar o caráter e o testemunho do autêntico cristão. Também veremos as principais características do sal e da luz, de acordo com as Escrituras e a sua aplicação à vida cristã. Como eu disse, a gente, há um tempo atrás, falou para os irmãos de forma separada. A gente falou sobre o sal e depois, numa outra oportunidade, falamos sobre a luz. Hoje nós temos uma junção. Se Deus assim permitir, nós estaremos tratando sobre esses dois temas, que é importantíssimo. Cristão como sal da terra e luz do mundo. Cristão como sal da terra e luz do mundo. Bom, algumas considerações antes de nós entrarmos no assunto em apreço, é importante que os irmãos conheçam. Bom, primeiro, definição do termo. A palavra sal no hebraico é melash, procedente de malash, que significa rasgar, dissipar, ser dispersado, ser dissipado, salgar, temperar. Esse é o significado da palavra sal. Então, vamos tratar primeiro sobre este elemento. Bom, segundo uma boa parte dos historiadores, a palavra sal ela aparece pela primeira vez em Gênesis, capítulo de número 14, versículo de número 3. A primeira vez a palavra sal ela é citada. 2. Suas ocorrências no Antigo Testamento. O sal encontrado em grande quantidade na área do Mamor e comprado pelos comerciantes no norte pelos judeus, tinha muitas utilidades, muitas. Entre elas, o sal era usado como condimento para temperar alimentos tanto para o homem como para o animal. Interessante, né? O sal, naquela época, era usado como condimento para temperar alimentos tanto para o homem como também para o animal. Na tradução corrigida, os irmãos não vão encontrar isso de forma clara, mas na tradução atualizada ou na edição contemporânea, os irmãos vão encontrar isso no livro de Jó, capítulo de número 6, versículo de número 6. Por acaso se come sem sal uma comida que não tem gosto? Que a clara do ovo tem algum sabor? Não. O sal ele é utilizado na época para servir de condimento, para alimentos, tanto para o homem como para o animal também. Isso aí você vai ver em Isaías capítulo de número 30, Isaías capítulo 30, versículo de número 24. A tradução atualizada ou a tradução contemporânea, ela vai explicar isso de forma mais clara. A edição corrigida, ela não deixa isso tão claro. Veja lá, capítulo 30, versículo 24. Os bois e jumentos que trabalham na terra terão uma ração especial com cereais e sal, preparada cuidadosamente. Então, o sal ele era utilizado como condimento para temperar alimentos tanto para o homem como também para os animais naquela época. Segundo, para preservar os alimentos da putrefação. Também o sal era utilizado naquela época, isso na época do Antigo Testamento, para evitar a putrefação ou evitar o estrago. Isso você vai ver no livro do Êxodo, tanto na revista atualizada quanto
corrigida, deixa também isso aqui evidente. Êxodo capítulo de número 30, versículo de número 35. Êxodo capítulo de número 30, versículo de número 35. Veja que a palavra de Deus, ela diz, referente a isso que nós estamos citando. Então, o salmo naquela época do Antigo Testamento, sendo utilizado para preservar, para evitar o estrago. 30, versículo 35. E faça um incenso de mistura aromática, tempere com sal, puro e santo, segundo a arte do perfumista. Bom, o sal era utilizado justamente para a purificação, primeiro, e também para evitar o estrago. Mas vamos lá, vamos ser mediano. O sal também, meus queridos irmãos, servia como acompanhamento obrigatório de alguns dos sacrifícios, particularmente da oferta de manjares e dos holocaustos. Vamos ver isso em Levítico capítulo número 2, Levítico 2, versículo de número 13, Levítico capítulo número 2, versículo de número 13. Os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia. Acredito que a revista atualizada e a corrigida vão dizer a mesma coisa. Levítico 2, versículo 13. A palavra de Deus diz o seguinte para cada um de nós: todas as ofertas de cereais devem ser temperadas com sal. Não deixe faltar sal nas suas ofertas de cereais, pois o sal lembra a aliança de Deus com o seu povo. Coloque sal em todas as suas ofertas. Então, o sal era um acompanhamento obrigatório de alguns dos sacrifícios, e particularmente da oferta de manjares, ou também dos holocaustos. Eu coloquei essa também expressão em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 43, Ezequiel 43, versículo de número 24. Ezequiel, capítulo 43, versículo 24. A palavra de Deus diz o seguinte: bendito seja o Senhor. Você deve apresentar os animais perante o Senhor. Os sacerdotes colocarão sal sobre a carne e queimarão os dois animais. Serão um sacrifício queimado para a verificação do altar ao Senhor. Sacrifício. Então, no Antigo Testamento, o sal, ele servia para essas coisas. Agora nós vamos ver suas ocorrências no Novo Testamento. Na antiguidade, o sal possuía um valor muito grande. Os romanos, em uma frase que em latim era algo como uma das línguas comerciais da atualidade, diziam: nada é mais útil que o sol e o sal. É muito importante isso aí. Mas vamos lá. A ideia de purificação é proeminente em Marcos capítulo 9, versículo 49. Marcos capítulo 9, versículo 49. Os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. O sal do Novo Testamento, a ideia de purificação é proeminente neste versículo, capítulo de número 9, versículo 49. A palavra de Deus diz o seguinte: 9, 49. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. A ideia, primeira ideia de purificação, a ideia de purificação é proeminente nesse texto. Paulo, nas suas palavras, endossando isso aí, ele recomenda sabedoria, prudência e salubridade na conversação cristã. E aonde é que ele vai ver isso? Colossenses capítulo 4, carta de Paulo aos Colossenses capítulo 4, versículo de número 6.
capítulo 4, versículo de número 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, Paulo recomenda sabedoria, prudência, salubridade da conversação cristã. Palavra agradável e temperada com sal. Para ilustrar a importância do testemunho cristão, Jesus utilizou de dois elementos comuns, dois elementos comuns entre eles, o sal e a luz. Mateus capítulo 5, versículo de número 13 ao versículo 15, que nós citamos e lemos como leitura oficial. Agora nós vamos entrar com propriedade do assunto. Cristão como sal da terra. Cristão como sal da terra. Bom, se contrapõe, cristãos como sal da terra se contrapõe com ou a corrupção do mundo. Cristão como sal da terra se contrapõe à corrupção do mundo. O sal é valorizado por dois atributos principais: gosto ou sabor, e conservação ou preservação. A ilustração do sal fala do nosso caráter, enquanto o mundo é caracterizado pela corrupção e pela degeneração moral e de bons costumes, que vocês podem acompanhar, Gênesis capítulo de número 6, primeiro livro da Bíblia. Bom, vou repetir novamente, porque citamos a poucos instantes. A ilustração do sal fala do nosso caráter, enquanto o mundo é caracterizado pela corrupção e pela degeneração moral e de bons costumes. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 5, já no comecinho da criação, no comecinho da humanidade, não tinha, eu acredito, um terço da população que existe no mundo hoje, e o homem já estava se corrompendo. Olha lá, capítulo 6 do livro de Gênesis, versículo número 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ou seja, o homem estava cada dia se corrompendo. Enquanto Jesus ele deixou claro na nova aliança, através dessas duas ilustrações, a importância do caráter cristão, a Bíblia deixa claro que o mundo sistema corrompido por Satanás, tem o objetivo justamente de degenerar, destruir, acabar com a moral e os bons costumes. Moral e bons costumes. Existem outras referências que os irmãos podem anotar. Êxodo capítulo 32, versículo 7 a 9. Juízes capítulo 2, versículo 10 a 15. 2 Reis capítulo 17, versículo 7 a 23. E aí por diante. Existe uma série de referências bíblicas que mostram que o mundo, a tendência do mundo é a corrupção, é a degeneração, tanto moral como dos bons costumes. O cristão como sal da terra evita a deterioração, ou seja, a igreja é considerada como o freio do mundo. Imagina só a importância que a igreja tem na terra. Ela é considerada como o freio do mundo. Se não fosse a igreja aqui na terra, irmãos, meu Deus do céu, meu Deus, o mundo estaria completamente destruído. Existe um texto na Bíblia que eu achei importante ler. Primeiro é 2 Tessalonicenses capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 7. Veja que a Bíblia diz: porque já o mistério da injustiça opera,
somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Dependendo da tradução, diz só há um que o detém. O mistério da injustiça já atua, ou seja, o anticristo, ou o reinado do anticristo está se organizando. O espírito do anticristo já atua no mundo hoje, né? E ele não está ainda dominando, a corrupção não está de forma generalizada no mundo, a maldade não atua de forma generalizada, podemos dizer assim, a perversão, a maldade não atua de forma generalizada, porque existe algo que detém. E o que é que detém? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que detém, ele está na igreja, ele está dentro da igreja, ele é aquele que está preparando a noiva para encontrar com Jesus, né, nos ares, no dia do arrebatamento. Então, enquanto o Espírito Santo estiver atuando aqui na terra, não há espaço para a maldade se generalizar. Né? Então, qual é o segredo? A igreja. A igreja atuando como sal, porque o Espírito não está aqui na terra apenas como está, não. O Espírito está aqui por causa da igreja, porque é responsabilidade dele cuidar da igreja. No dia que a igreja sair da terra, os salvos, né, os fiéis da terra forem arrebatados, o Espírito Santo vai sair também. E uma vez que o Espírito Santo, juntamente com a igreja, sair, a maldade, a corrupção, a falta de regra dominará o planeta Terra. Que seja Deus para acontecer. Então, o cristão ele tem uma importância muito grande aqui no globo Terra, né? Muito grande. Se contrapõe à corrupção do mundo. Entra aí em contraste com a corrupção do mundo. Segundo, não deve perder a sua essência. O cristão ele não pode, em hipótese alguma, perder a sua essência. Ou seja, a mais evidente marca do sal é que ele é essencialmente diferente do meio em que é posto. Ele é diferente. A igreja só pode ser relevante ou relevante se for diferente do mundo. O sal ele não é igual às substâncias que muitas vezes chegam perto dele. E ele não se mistura. Ele não perde a sua essência. Ele continua sendo sal. Mesmo no meio em que ele é posto. Assim deve ser o cristão. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo disse que a gente não pode se conformar com este mundo, mas precisa ser transformado. Olha lá, como sal da terra, o cristão não pode perder a sua essência, mesmo colocado em lugares diversos, no trabalho, na escola, entre amigos, aonde ele ou ela estiver ou for colocado, não pode perder a sua essência. Ele tem que continuar como sal da terra. Ela tem que continuar como sal da terra. Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, versículo 4, a gente vai ler. Vamos lá? Tiago capítulo 4, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus diz em referência a esse ponto que citamos. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, o sal não pode perder a sua essência. O cristão, como sal, não pode perder a sua essência, mesmo vivendo no mundo, mas a gente não pode se misturar com o mundo. O mundo aqui que estamos citando
humana, não é o mundo pessoas, é o mundo sistema. A gente vai tratar com uma pessoa que é regida pelos regimes do mundo sistema, mas a gente não pode se deixar influenciar, a gente não pode perder a nossa essência. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, o apóstolo disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, como crentes, representantes de Deus, a gente não pode perder a nossa essência. Isso não quer dizer que a gente não seja falho. Não, nós somos falhos. Quem é que não falha? Quem é que não erra? Todos nós erramos, todos nós falhamos. É normal, é natural do ser humano. A gente é falível, a gente é limitado. E dentro da nossa limitação não teremos erros. Agora, existem aqueles erros premeditados, erros que muitas das vezes as pessoas cometem de forma prazerosa, né? Se sentem bem em fazer. Esse tipo de comportamento é o comportamento do mundo, do sistema mundano, que não teme, que não respeita, que não considera, que não valoriza a palavra de Deus, nem tampouco o próprio Deus. Então, o cristão com salvo não deve perder a sua essência. Terceiro, se conduz com discrição. Eu achei tão importante esse ponto. Se conduz com discrição. Ou seja, o salmo, antes de ser aplicado, é visível. Mas ao começar a agir, temperando, preservando, se torna invisível. Quem é que consegue ver o salmo? Antes de você colocar lá na panela, ou em qualquer coisa, você coloca ele lá, você vê, branquinho, novinho, né? Depois que você solta lá dentro, tem a luz. Você não vê mais o sal, mas você sente a sua essência, ou o seu sabor. Não vê, mas a atuação dele é bem presente naquilo para que ele foi aplicado. Coisa tremenda, né? Aí eu coloquei aqui uma coisa importante: ser sal da terra é muitas vezes manter-se anônimo, invisível, imperceptível aos olhos. Ser sal da terra muitas das vezes é isso aí. Se tornar anônimo, invisível, imperceptível aos olhos. A nossa missão como sal da terra não é ser visto pelos homens. Não deve ser esse o nosso objetivo como sal. Não. João capítulo 3, versículo 30. Alguém chegou para João Batista e disse para ele: olha, tem um homem aí que está batizando igual a tu. Está fazendo discípulos igualmente você. E mais uma coisa, tem até alguns dos teus discípulos que estão seguindo ele também. Não vai fazer nada, não? João capítulo 3, versículo 30, João diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. João Batista entendia o seu lugar. Como é bom que as pessoas entendam o seu lugar no plano, no projeto, né? Como sal da terra. Lembre-se dessa palavra que eu vou dizer agora, viu? A gente daqui a pouco vai entrar no outro elemento, né? Para você entender que são colocações diferentes. Como sal da terra, o cristão como sal da terra, ele não precisa ser visto. Não. Muitas das vezes ele atua de forma anônima, invisível e imperceptível. Alguém vai sentir a ação dele e dela, mas muitas das vezes são imperceptíveis por alguém. Mas vamos lá. Quarto, produz sede por Deus
aos que estão à sua volta. O cristão como sal, ele produz sede por Deus aos que estão à sua volta. Esse é o nosso papel. Alguém deve olhar para mim, alguém deve olhar para você e sentir sede por Deus, né? Olhar e dizer: ai, eu tenho tanta vontade de servir a Deus, eu tenho muita vontade de ser um cristão. No dia que eu for um cristão, eu quero ser crente como aquele irmão, eu quero ser crente como aquela irmã. Ou seja, é sinal de que aquele irmão, que aquela irmã está provocando em alguém sede por Deus. Aleluia. Bendito seja Deus para sempre. Glória a Deus. O sal tem a propriedade de provocar sede. É a multidão perguntando aos apóstolos. Olha lá, Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Irmãos, se estiverem acompanhando em casa, podem também abrir o seu exemplar da Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 37. Olha aí, a multidão. Versículo 37. Ouvindo eles isto, confundiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Né? Sal provocando sede no coração das pessoas. O crente como sal, ele cria sede espiritual nos outros. Atos capítulo 16, olha lá. Atos capítulo 16, versículo de número 30, 16 e 30. E tirando-nos para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. Né? O sal produz isso aí, provoca nas pessoas sede. Mateus capítulo de número 8, lá, Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Nós estamos no culto de doutrina, e culto de doutrina os irmãos já sabem como é o sistema que nós falamos, né? Usando a palavra de Deus, que é o manual principal do cristão. Vamos lá, Mateus capítulo 8, versículo de número 1, a palavra de Deus diz: descendo ele do monte, ele, Jesus, do monte, seguia uma grande multidão. Aleluia, que coisa tremenda, né? Maravilhoso. João capítulo 7, vamos lá, Evangelho segundo escreveu João capítulo de número 7, versículo de número 46, 7 e 46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como esse homem. Ou seja, aqueles homens saíram com a intenção ou com a missão de prender Jesus. Né? As autoridades da época enviaram aqueles soldados para aprisionarem a Cristo. Está lá e traga ele preso. A gente já havia recebido muita acusação, muita reclamação, então vai lá e traga ele para cá. Ele precisa ser preso. Os soldados, quando chegaram lá, Jesus estava pregando, né? O sal, né? Estava pregando, água temperada com sal. Os soldados ouviram e receberam a palavra no coração. Quando voltaram, perguntaram: e aí, cadê o homem? Tu sabe, não foi? Aí eles disseram: jamais homem algum falou como esse homem. Ou seja, era o sal provocando sede por Deus nas pessoas à sua volta. Glória a Deus por isso. Vamos lá, agora nós vamos para o segundo elemento: cristão como luz do mundo. Os irmãos lembram do que citei, né? Agora vamos ver o cristão como luz do mundo. O cristão como luz do mundo transmite luz para todos. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, Efésios capítulo 5, versículo de número 8, olha o que a palavra de Deus diz para nós: porque no tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Que coisa tremenda, né? Diferente do sal, que não é visto em ação, a luz só tem valor quando é percebida. Você lembra que eu disse há poucos instantes? O sal, quando está em ação, ele não é perceptível, né? Quando ele entra em ação, ele desaparece.
A luz é diferente. Ela só tem importância, aleluia, bendito seja Deus para todos sempre, só tem valor quando ela é percebida. Quem é que não está percebendo a luz aqui? Né? Imagina se essas luzes apagassem. Quem é que veria a luz? Ninguém. Teria alguma importância? Não, porque ela apagada não tem valor e nem importância. Ela só tem importância e valor quando ela está acesa. Porque qual é o papel da luz? O papel da luz é iluminar, é dissipar as trevas. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse é o papel da luz. E Jesus deixou claro isso na leitura que nós lemos lá, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como é que as pessoas vão identificar a gente como luz? É a gente levantando a mão pelas esquinas da rua dizendo: eu sou crente. Olha, eu sou crente da Assembleia de Deus. Olha, eu sou crente da Batista. Olha, eu sou crente da Presbiteriana. Olha, eu sou crente da Universal. Não é assim que eles vão identificar a mim, a você, a nós, como luz do mundo. É pelas nossas obras, pelas nossas atitudes. O nosso comportamento vai dizer se a gente é luz ou trevas. É o nosso comportamento. Eu trabalho, no meu trabalho, alguém precisa me identificar como luz. E como é que vão me identificar no meu trabalho como luz? No meu comportamento. Meu comportamento vai dizer no meu trabalho, para os colegas, todos aqueles que se aproximam, se eu sou luz ou se eu sou treva. Se eu me comporto como luz, alguém vai me ver como luz. E vai dizer: não, o irmão realmente é cristão. O comportamento dele é como cristão. A gente não vê ele se comportando de maneira equivocada, de maneira indecente, de maneira imoral. As nossas obras vão dizer se a gente está cumprindo o nosso papel de luz ou não. Aleluia. Bendito seja Deus. Diferente do salmo que não precisa ser visto quando está em ação, a luz precisa ser vista. O meu comportamento precisa ser manifesto. Eu preciso mostrar o meu comportamento. Olha, uma coisa que eu acho muito importante, que para alguém se tornar participante de uma atitude maldosa, para alguém se tornar uma pessoa má, não precisa praticar apenas o mal. Basta ser conviver. Só isso. Não precisa praticar. Se você for conviver, você é igual ao praticante do mal. Quem entendeu isso, diga amém. Porque tem muita gente que diz: eu não sou mal, eu não pratico maldade, mas é convivente com ela. Aceita o comportamento errado, aceita a atitude errada, aceita a maldade sendo propagada, sendo praticada por alguém. Aceita, não condena, não reprova. Porque a gente foi chamado não é para condenar as pessoas, a gente foi chamado para combater as atitudes erradas. Como cristão, como luz, eu não posso
revelar. Se eu fico quietinho lá na minha, olha, quietinho, a maldade sendo lá feita, eu vejo sendo praticado, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, né? Aí um dia alguém vai dizer, né? E alguém passar alguém lá e dizer, ó, fulano é crente, ele sabia. A gente faz tanta coisa errada aqui, ele está no meio lá, nunca disse nada, ele que era bom, ele era ruim. Então, o nosso comportamento como luz vai nos identificar. Segundo, sua luz precisa ser mantida. Ó, primeiro, o cristão como luz do mundo transmite luz para todos. Todos, aonde você estiver, você precisa iluminar. E segundo, sua luz precisa ser mantida. Para que a luz, nossa luz, a luz que nós habita, seja mantida, né? Precisa de alimento. Precisa se alimentar. Porque essas luzes estão acesas, porque elas estão sendo alimentadas pela eletricidade. Antigamente, essas luzes que estão iluminando hoje, elas eram utilizadas de forma diferente. Né? Elas tinham um combustível que iluminava. A luz de candeeiro, que era usada no gás, óleo, e etc. Depois veio aquela luz de lamparina usadas com gás, aquele gás pequeno, né? Gás pequeno. Eu ainda alcancei essas coisas. Hoje não, hoje, né, a coisa está mais moderna. Né? Além do combustível principal ser muito bom, que é a eletricidade, as lamparinas também são, tem cada um melhor do que a outra. E que dá, além de luminosidade, elegância a muitos ambientes. Né? Então a luz precisa ser mantida. E para ela ser mantida, é necessário que ela tenha sempre o combustível. A luz que iluminava as casas nos tempos, a gente citou isso aí, ela era mantida com azeite, mergulhada no azeite. O azeite preservava a lamparina acesa. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 diz: em todo o tempo sejam alvos os teus princípios. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Porque é que muita gente não está mais brilhando? Porque é que a luz de Cristo não reflete mais em muitas pessoas? Porque o óleo, o azeite espiritual está acabando. Azeite, óleo na Bíblia representa o Espírito Santo. E existem milhares de crentes que estão perdendo a essência do Espírito Santo. Estão perdendo o contato com Ele. Estão perdendo a intimidade com Ele. E uma vez que o Espírito Santo se entristece, essa luz que reflete em mim, chamada Jesus, começa a se apagar. E alguém não começa mais a ver o brilho. As obras não são as mesmas. As práticas não são mais as mesmas. Por quê? Porque a terceira pessoa da Trindade, o azeite da lamparina, o Espírito Santo, não está atuando de forma plena. A lâmpada não está sendo mantida acesa porque está faltando combustível espiritual. Oh, irmãos, que cada um de nós que estamos presentes aqui, eu digo cada um de nós, porque eu também me incluo naquilo que eu estou pregando. Né? Eu não estou dizendo não, porque eu sou humano. Nós precisamos manter a nossa, aleluia, a nossa lamparina acesa. E para isso, precisamos estar mais perto do Espírito Santo. Que Deus nos ajude. E a gente nesta noite, neste momento, né, tenha a ciência de que dependemos de Deus, de que precisamos de Deus, de que não somos nenhum super-homem e nem mulher maravilha. Não. Nós precisamos de Deus. E o Espírito Santo está à disposição para nos ajudar. O que precisa é eu me entregar a Ele, né?
Que o Espírito Santo, Ele impulsione a minha vida e a vida de cada um dos irmãos que estão presentes aqui a buscá-lo ainda mais. Terceiro, não se mistura com as trevas. O cristão, como luz do mundo, não se mistura com as trevas. Ou seja, a luz se opõe ao mundo que está em trevas. Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías 59, versículo 9. Vamos ler? Palavra de Deus, nós estamos já encerrando. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Isaías 59 e o versículo de número 9. Por isso o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Capítulo de número 9, o mesmo livro do profeta messiânico. Vamos voltar um pouquinho do tempo aqui. Capítulo de número 9, versículo de número 2. A palavra de Deus diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E essa luz aqui, ela se chama Jesus. Jesus. Romanos, carta de Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo 13, versículo número 12, diz o seguinte: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e visitamos-nos das armas da luz. Ou seja, o crente como luz não se mistura com as trevas. Bendito seja Deus. Se luz do mundo significa praticar boas obras, mesmo que a luz ilumine lixo, sujeira ou cenas repugnantes, ela não se contamina. Ela continua lá, cumprindo o seu papel de iluminar. Ela está lá, ela ilumina lixo, ela ilumina sujeira, ela ilumina cenas repugnantes, mas não se contamina. Permanece cumprindo o seu papel de iluminar. Então, estamos como luz do mundo, glorifica o nome do Senhor. A glória de Deus é o bem supremo que devemos procurar em tudo o que fizermos na vida cristã. Por favor, abra o seu exemplar da Bíblia. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo de número 4, nós estamos encerrando. Capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus ele deixou claro que as nossas obras devem glorificar o nosso Pai que está nos céus. Então tudo que nós fizermos ao cumprirmos o nosso papel como luz deve glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Oi, irmãos, tem tanta gente aí, tantos crentes, ou pelo menos que se diz crente, que se diz cristão, que se diz salvo, mas que estão procurando glórias para si. Eles estão procurando serem, aleluia, bendito seja Deus, aplaudidos pelas pessoas, que estão atrás de fama, que querem ser conhecidos, aplaudidos, glorificados. Bom, a maioria